Fala pessoal, eu sou Elder Ardashnikov, desenvolvedor sênior do Magalo Cloud, e hoje eu vou falar sobre Snapshot. Ou melhor, eu vou comparar o Snapshot, esse produto de disco, nas três principais clouds que nós temos hoje no mercado: AWS, GCP e Azure. Bom, para tentar simplificar a história toda, porque aqui o objetivo é a gente conseguir comparar as funcionalidades desse produto nas clouds, o Snapshot, ele basicamente é o backup de um disco. É a forma mais útil, a forma mais rápida, a forma mais inteligente de fazer o backup de um disco. Então, quando você tem uma máquina virtual que tem um disco grande anexado nela, porque você tem um banco de dados rodando nessa máquina virtual, ou você tem um Kubernetes rodando nessa máquina virtual, você precisa ter uma forma de criar backups desse disco de forma segura, de forma operacional. E o produto Snapshot, ele tem esse objetivo: facilitar a criação de backups de um disco. Eu tenho aqui na minha telinha, como vocês podem ver, um grafo aqui com um comparativo das principais funcionalidades do Snapshot. Então, começando por disponibilidade, né, pessoal? Como que funciona a disponibilidade do Snapshot nessas três clouds? Na AWS, a disponibilidade é regional. Na GCP é regional e entre regiões. E na Azure também é regional. O que isso quer dizer? Se a gente ver aqui nesse desenho aqui abaixo, toda cloud ela tem esse conceito de AZ, né? De zona de disponibilidade dentro de uma região. Então, por exemplo, supondo que eu tenho uma região São Paulo aqui. Então isso engloba toda a região de São Paulo, todo o estado de São Paulo. E nessa região eu tenho três AZs de uma cloud. Eu tenho AZ1, AZ2 e AZ3. Essas AZs, elas estão interconectadas por um interconnect aqui. Então, elas conseguem se conversar de forma privada, sem ter que passar pela internet. Porque tem um cabeamento aqui de uma AZ para outra, da outra para outra, e assim vai, da própria provedora de cloud. Então, é uma conexão segura sem passar pela internet. Essa AZ ela pode ser tanto um data center específico, ou seja, cada AZ é um data center, ou ela pode ser um cluster de data center dentro da AZ. Então, por exemplo, na AWS, uma AZ ela não necessariamente é um data center, ela é um cluster de data center. Ela deve ter tipo 2 ou 3 data centers que se conversam aqui também, mas eles estão dentro de uma zona chamada de disponibilidade. Quando a gente está falando aqui que a disponibilidade é regional, a gente está falando aqui que ao você criar um snapshot na AZ1, a AZ2 e a AZ3 também vai ter esse snapshot lá. Então você pode restaurar o seu volume a partir de qualquer AZ. Isso todas as clouds disponibilizam. Porém, a GCP ela tem uma funcionalidade onde você pode falar assim: eu quero criar esse snapshot multi-regiões, de forma multirregional. Então o Google ele vai lá e vamos supor que você tem aqui uma região Nordeste. O Google vai lá e ele cria o seu snapshot na região SP, então ele faz duas cópias aqui em duas AZs, ele vai lá e faz duas cópias aqui em duas AZs da NE. Então você consegue restaurar o seu volume tanto na região SP quanto na região NE. Isso dá muito maior disponibilidade do seu snapshot. Então esse aí é um selling point do Google, né? Eles têm essa funcionalidade que as outras clouds não têm dessa forma. Tempo de recuperação, pessoal. Em todas as clouds, tanto AWS, GCP e Azure, é um tempo de recuperação regular. Por quê? Porque quando você está fazendo um snapshot, você de fato está copiando os seus dados para todas as AZs. Como todas as clouds eles têm disponibilidade regional, então eles copiam o dado do snapshot para todas as AZs. Então,
naturalmente vai ter um tempo de delay para você recuperar aquela informação, para você transformar ela num volume, porque você vai ter que de fato copiar aquela informação para um novo volume. Mas comparado a um backup de Object Storage, por exemplo, ou coisa do tipo, onde você armazena seus arquivos em um HD, onde você armazena seu backup em arquivos, o tempo de recuperação do snapshot ele é mais rápido do que um backup usual de Object Storage. Cópia. A AWS possibilita você copiar esse snapshot de uma região para outra ou de uma conta para outra conta. Isso facilita muito o operacional, você migrar a informação de um canto para outro canto, você garante maior disponibilidade contra a recuperação de desastre, por exemplo. A GCP não tem essa funcionalidade. Eu suponho que ela não tem justamente porque ela tem a disponibilidade entre regiões. Eu consigo criar um snapshot disponível entre mais de uma região ao mesmo tempo. Eu suponho que é por isso que eles não tenham, tá? Mas eles não têm. E a Azure, eles têm só a cópia entre regiões. Você até consegue fazer algumas automações para conseguir fazer uma cópia de uma conta para outra, mas como funcionalidade do produto, a cópia entre contas não existe, mas a entre regiões existe. E o preço? Vamos olhar o preço. A AWS é a mais cara, logo de cara a gente já vê isso. Eu peguei um comparativo de preço na região dos Estados Unidos, só para a gente ter uma paridade de preço. A AWS cobra 0,5 GB mês de armazenamento e a restauração é gratuita. A GCP, como ela tem snapshot regional e entre regiões, ela tem uma diferença de preço dependendo do tipo de snapshot. O regional é 0,05 GB mês e o entre região é 0,065 GB mês. E aí a retenção é 1 hora, ou seja, ele vai cobrar pelo menos 1 hora desse snapshot. E a Azure é 0,05 por mês, gigabytes mês. Então a Azure e a GCP em termos de preço elas estão bem parecidas. A AWS já é mais cara mesmo. Pessoal, dado que a gente falou das principais 4 características do snapshot e a gente comparou eles entre clouds, vamos dar uma olhadinha na interface de cada um. Estou aqui na AWS, certo? Eu vou vir aqui em Snapshots, que eu estava em volumes. Eu vou aqui em criar snapshot. A origem, eu posso tanto criar a partir de um volume quanto de uma instância. Quando eu estou criando a partir de uma instância, eu estou criando uma imagem. Mas a minha ideia é testar aqui o snapshot de volumes mesmo. Então eu vou criar a partir de um volume, qualquer que eu tenha aqui, teste. A gente pode ver que é bem simples aqui a interface inicial de criação de snapshot. Você não tem muita informação a adicionar. Você vai criar um snapshot. Esse aqui é o meu snap. Ele tá em processo de andamento, 14%. Então a gente pode ver que a criação ela não é instantânea. Por que a criação não é instantânea? Justamente porque o snapshot está sendo copiado, ele está sendo compartilhado entre todas as AZs dessa região. Como eu falei, a disponibilidade é regional. Então, a AWS, o sistema da AWS não vai ter tempo hábil para criar um snapshot e fazer essa cópia em todas as vezes. Esse processo tem um downtime. Isso a gente pode ver aqui. Vamos dar uma atualizadinha. Foi concluído. Esse downtime não é um absurdo, porque a gente está falando de SSD aqui, né? Aqui você tem o snapshot criado. Você vê que se a gente entrar aqui, você tem as informações bases dele. Você tem o nível de armazenamento que eu já vou chegar lá. E você consegue incluir tags nele. Mas basicamente é isso.
Outra informação relevante que na maioria das clouds você tem essa disponibilidade é tá com seus dados criptografados ou não. Isso geralmente é a partir do disco. Você já trabalha com disco criptografado e toda a cadeia de dados vai se manter criptografada. Vamos ver na GCP. Na GCP eu tenho aqui um volume, eu posso aqui vir aqui em criar snapshot, então eu já vou criar direcionado desse volume. Snapshot Elder teste. A origem dele vai ser um disco, mas a origem dele pode ser um instant snapshot, mas a gente já vai chegar lá. Então o tipo dele vai ser snapshot padrão, é o default. Aqui, pessoal, tem o multirregional e regional que eu comentei. Você pode ver que a disponibilidade dele pode ser regional, então ela vai estar amarrada a uma região, ou eu posso escolher multirregional. Então eu posso pedir para a GCP fazer cópias desse snapshot em várias regiões de um continente, por exemplo. Isso garante muito mais disponibilidade do meu snapshot. Vamos colocar regional. Eu posso adicionar labels, a criptografia padrão, e a gente cria ele aqui. Você vai ver que a gente tem 3 abas de snapshots aqui. A padrão é sempre a primeira, ele está criando, ele vai ter um downtime natural, justamente pelo ponto de ter que fazer esse compartilhamento da informação nas AZs. E por último a gente vai ver aqui a Azure. A Azure ela tem uma interface que me pega, tá? Lembra muito o AD, sabe? Você pode vir aqui em Snapshots, você pode vir aqui em Create, e aí você passa o nome do seu Snap, Snap Elder. Pode ser um snapshot incremental ou completo. No meu caso, eu vou fazer completo. Então, a minha origem vai ser o disco, que é um disco que eu já tenho criado aqui. Ele vai seguir o mesmo padrão de arquitetura, geração do disco. Aqui eu posso mudar o storage type, mas eu vou manter ele em HD. Eu poderia deixar ele em SSD, mas eu vou manter ele em HD. Aqui eu tenho informações adicionais que eu posso configurar, por exemplo, a criptografia, rede, se eu quero que esse snapshot seja público ou não, porque na Azure eu tenho funcionalidade de exportar e importar snapshot, por exemplo. O tipo de acesso, né, autenticação de acesso, e a tags que é padrão. Eu vou em Review Create e eu crio aqui o meu snapshot. Informação importante: tanto na AWS quanto no GCP quanto Azure, eu posso deletar o meu volume de origem. Então o meu snapshot ele não está preso ao meu volume de origem. Eu posso simplesmente ir lá deletar e aí o meu volume de origem ele não está amarrado. Eu posso mostrar isso aqui agora. Ó. Se a gente for aqui, ó, a gente vai ver que a gente já tem o snap criado, mas se eu for no disco, ir lá no disco de origem dele, selecionar ele, e vir aqui em... Opa, eu tenho que entrar no disco. Entrar nele. E vir aqui em Delete, eu consigo deletar normal o volume de origem. Então o snapshot ele não amarra, ele não fica amarrado ao volume de origem. Vamos para o próximo passo. Recuperação rápida. O AWS tem essa funcionalidade de recuperação rápida, que basicamente possibilita você recuperar de forma quase instantânea o seu snapshot para um volume. Na AWS você ativa essa funcionalidade por AZ, então o seu snapshot ele é regional, você tem ele disponível nas 3 AZs de uma região. Para ativar essa funcionalidade, você vai ativar por AZ específico. Eu quero ativar a funcionalidade de recuperação rápida nesse snapshot e na Z2, ou na Z1 e 2, ou em todas as AZs.
Então, a ativação dele é por AZ. Na GCP, é um tipo de snapshot, é diferente a modelagem do produto. Na GCP, você, ao criar o snapshot, você fala assim, esse snapshot ele é um tipo instantâneo. E aí, a recuperação dele também é super rápida. Só que você não tem esse controle por AZ. A recuperação rápida na AWS, ela ainda tem essa visão regional. Na GCP é local, ou seja, se você criar um snapshot com recuperação instantânea, você vai criar ele em uma AZ específica. E esse snapshot vai deixar de ser regional, ele vai ser local. Você só vai ter ele disponível numa AZ específica. No momento que você precisar recuperar ele para um volume, você só vai conseguir recuperar esse volume naquela AZ específica que tem aquele snapshot instantâneo. Eu vou mostrar na prática como que funciona ali na interface. Em termos de preço, a AWS, como a recuperação rápida ela é uma funcionalidade que você vai ativar, ela custa 0,75 dólares por hora em cada AZ ativa. Então, se eu tenho um Snap que está disponível em 3 AZs e eu ativar nas 3 AZs essa funcionalidade, vai me custar 0,75 por hora vezes 3, porque é por cada AZ. Na GCP, o cálculo já é um pouquinho diferente. O preço é cobrado de acordo com o preço do volume. Então, para tentar simplificar o entendimento de como o preço é cobrado, basicamente você tem o preço do volume. Quando você cria um snapshot instantâneo, você duplicou o preço do volume. Você vai cobrar esse volume 2 vezes, basicamente. De forma bem simplória, é isso. Existem mais alguns detalhes, nuances do preço como isso é cobrado na GCP, mas para tentar simplificar a ideia, é isso. Na Azure você não tem a funcionalidade de uma recuperação rápida. Então você sempre vai ter um downtime na hora de recuperar um snapshot na Azure, tá? Vamos olhar isso na AWS, porque é bem interessante. Se a gente vier aqui nesse snapshot que eu criei, vier em ações, configuração de snapshot e gerenciar restauração rápida de snapshot. Olha que belezura, pessoal. Esse snapshot ele é regional, então ele está disponível nessas 3 AZs. Eu posso ativar essa funcionalidade de recuperação rápida na AZ que eu gostaria. Eu posso ativar nas 3, em 2, em uma. E a partir disso, você consegue recuperar esse snapshot de forma muito rápida. Isso é muito útil para quando você quer desenvolver soluções onde você tem uma recuperação rápida, onde você não pode ter um downtime muito grande. Já na GCP, essa funcionalidade ela não é uma feature que eu vou ativar no meu snapshot padrão. No momento que eu vou criar o snapshot, eu vou definir aqui o tipo. E aí eu defino o Instant Snapshot, que basicamente é uma restauração rápida. E você armazena no mesmo local que o seu disco. E é por isso que você perde a disponibilidade regional quando você tem um Instant Snapshot. Outra informação, outro fator que eu acho que é relevante, se você vir aqui em comparações, você percebe que se você cria um snapshot instantâneo, você perde a possibilidade de deletar o seu volume de origem. Então, o seu volume de origem vai ficar amarrado ao snapshot instantâneo. Para você deletar o seu volume de origem, você vai precisar deletar o seu snapshot instantâneo. Bom, basicamente é isso relacionado a essa funcionalidade. Vocês podem ver que cada cloud desenhou diferente essa funcionalidade. Na AWS é uma funcionalidade a mais no produto Snapshot. Na GCP é quase como se fosse um outro produto. A GCP ela tem o conceito de tipos de snapshot. Então você vai definir qual é o tipo do seu snapshot. Na AWS você sempre vai criar um snapshot padrão e aí você pode ativar aquela funcionalidade no snapshot padrão ou não. Então, a forma como você modela a usabilidade desse produto é diferente em cada cloud. A última funcionalidade que eu gostaria de falar é sobre armazenamento longo. Na AWS, você
ativa o arquivamento por snapshot. Então, como eu falei, a AWS ela tem um conceito de funcionalidades, né? Ela não são tipos de snapshot. Você sempre vai criar um snapshot padrão e aí você vai ativar uma funcionalidade. E aí por isso que existe esse conceito de level de armazenamento, nível de armazenamento. O nível de armazenamento aqui está padrão. Se eu ativar o Fast Restore, a restauração rápida, esse nível de armazenamento ele vai mudar. Se eu ativar o arquivamento, ele vai mudar. Mas todos derivam de um snapshot padrão. Então, a AWS, você pode ativar o arquivamento desse snapshot e aí esse cara, ele barateia muito. O preço de armazenamento dele vai para 0.0125 GB por mês. O que é bem competitivo, tá? Porque aqui a gente estava falando de 0.05 GB por mês. E a restauração eu coloquei aqui que é gratuita, mas não é. Tá errado isso aqui. A restauração dele é 0.03 GB por mês, pessoal. Vou arrumar aqui ao vivo. 0.03 GB por mês. Então, o que acontece? Você tem um preço de armazenamento muito barato, porque esse é um tipo de produto onde você vai arquivar lá o seu snapshot e você não vai consumir ele com constância. Você vai provavelmente restaurar ele em algum caso muito grave. E aí, como ele é um snapshot de longo prazo, você vai pagar pela recuperação, naturalmente. Então, é uma funcionalidade que basicamente você usa ela para você manter o seu snapshot lá por um longo período. Já na GCP, como eu falei, ele não tem esse conceito de nível de armazenamento. Na GCP é tipo de snapshot. Então, ao criar um snapshot, eu posso colocar ele aqui como Archive Snapshot. Então, eu consigo criar esse cara como arquivamento, que basicamente é a mesma ideia que o da AWS. É um tipo de armazenamento a longo prazo, onde eu tenho um preço de armazenamento bem mais barato, 0.019 GB por mês e 0.024 GB por mês. Eu posso tanto ter ele como regional quanto multirregional, então eu posso restaurar ele em diferentes regiões da GCP, ou eu posso restaurar ele em uma região específica. Ele não cobra por restauração, ele só cobra por armazenamento. E aí ele tem uma retenção mínima de 90 dias. Então ele vai te cobrar pelo menos 90 dias de armazenamento desse Snapshot Archive, pessoal. E basicamente é isso, meus amigos. Esses são as diferenças existentes, ou melhor, as principais diferenças existentes do produto Snapshot nessas três principais clouds. Espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui era dar um contexto e mostrar um benchmark aqui das diferenças de funcionalidades, de disponibilidade, as principais características que existem no produto Snapshot nessas três principais clouds. Fechou? Valeu!